Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que a paz esteja no seu lar. Glória a Deus, me chamo Silvana e estou aqui para mais um momento da célula digital da IEGNE Alphaville. Toda terça-feira e quinta-feira às 13 horas eu estou aqui. Tem várias pessoas em vários horários que estão neste projeto, da célula digital. Glória a Deus. O tema desta semana, provisão é um lugar. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento que o Senhor nos concede, que o Senhor nos proporciona e que vocês sejam abençoados com esta live em nome de Jesus. O tema desta semana é provisão é um lugar, e o texto bíblico se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 21, tá? Eu vou estar consagrando este momento ao Senhor e lembrando que a IEGNE Alphaville, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, doce e amado Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração seja dado a Ti, Pai. Nós consagramos este momento ao Senhor Jesus. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Toda honra, toda glória é dado ao nosso Senhor. Ou que eu diminua e que o Senhor apareça. Que as vidas sejam alcançadas. Que esta live, Senhor, possa falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor, tem como título aqui, a fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com as informações que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos, que Herodes queria matar o nosso Messias, Jesus.
mas o Senhor o guardou. Glória a Deus. Então, nós estamos falando que provisão é um lugar. E eu fui verificar, né, que é o tema dessa semana, e provisão, o que diz? Provisão é uma reserva em dinheiro ou em valores, acúmulo de coisas, reserva, abundância, exuberância. Mas nesse caso de hoje, da cela, nós estamos falando sobre provisão em um lugar. Provisão é um lugar. Deus, ele nos protege e nos provê em qualquer lugar quando nós estamos no lugar da obediência. Aleluia! No caso aqui da passagem que lemos, José sai de Israel e não volta até que Herodes morra, né? Depois da morte de Herodes, ele volta. Por quê? Porque ali ele saiu de um lugar e foi para o outro para proteger o nosso Messias. E na nossa vida também, Deus, ele permite algumas circunstâncias perigosas em nossa vida para crescermos e entendermos que ele nos protege mesmo em lugares desafiadores. Como José saiu de um lugar e foi para o outro, ele estava protegido, né? Mesmo que era um lugar desafiador. E no nosso caso também é assim, o Senhor, ele nos protege. Nem sempre o lugar que estamos, que o Senhor nos manda irmos, é um lugar confortável. Mas Deus provê e nos garante a vitória. Porque nós temos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos a graça de Deus, mesmo nos lugares improváveis. Às vezes nós estamos num lugar de conforto, mas Deus nos envia para outro lugar, como foi aqui no caso de José, né, que saiu e foi para outro lugar. E assim na nossa vida, às vezes o Senhor nos tira de um lugar e nos manda para outro lugar. E às vezes a gente pergunta, mas por que Deus, ele poderia livrar ali? Mas Deus, muitas vezes nós estamos ali no lugar de perigo, mas o Senhor, ele nos protege. Ele nos garante a vitória se nós estivermos num lugar de obediência. E por muitas vezes acontece isso em nossas vidas para crescermos. Porque o Senhor, ele tem um propósito em tudo. E nós precisamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Às vezes, no lugar que nós não estamos cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. E às vezes nós precisamos sair de alguns lugares de conforto, de comodismo, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, levar o ID do Senhor. Ele nos tira do conforto e por muitas vezes nós não entendemos. Mas ele nos livra do mal, ele nos protege, ele nos guarda. Deus, ele nos esconde do perigo. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, a provisão é um lugar onde nós estamos. Há uma provisão. Há um derramar da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tem o desconforto? Sim. Mas também tem a provisão. E quando eu falo em provisão, não é só a provisão em dinheiro, mas é a provisão do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! O Senhor, ele cuida. Ele cuida. E depois que Herodes morreu, né, diz assim, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse, levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel.
Às vezes o Senhor nos permite nós voltarmos para algum lugar, mas às vezes o Senhor não permite. E aí nós precisamos entender que às vezes o Senhor nos tira de um lugar para cumprirmos o nosso chamado e nós continuamos naquele lugar. E naquele lugar há provisão, naquele lugar há o cuidado de Deus, naquele lugar nós cumprimos o nosso chamado, porque nós estamos em obediência. Nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Aleluia, glória a Deus. Era esta palavra que o Senhor ministrou nesta tarde no meu coração. Glória a Deus. Vou estar orando e fazendo um convite para você. Amém? Deus seja louvado. Pai amado e querido, graças nós te damos, Senhor, por esta pequena reflexão, por esta palavra que o Senhor nos direcionou nesta tarde. Que o Senhor venha de encontro aos corações, os corações que se encontram entristecidos, os corações que se encontram angustiados, os corações que estão enlutados, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E eu peço que o Senhor vá de encontro aos corações, confortando, Pai, derramando o seu bálsamo, Senhor, em o nome de Jesus, que o nosso amado e adorado Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja consolando os corações que se encontram em luto que perderam seus entes queridos, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai, por mais esse dia, por mais este momento. A tua graça nos basta, a tua graça nos basta. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. O Senhor é o Deus da provisão, independente do lugar onde estamos, há provisão, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de amor. Aleluia. Vá de encontro, Senhor. Vá visitando os enfermos, os acamados, os que se encontram desempregados, Pai. Aqueles que receberam um diagnóstico médico, aqueles que precisam de uma provisão sobrenatural, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode operar, Pai. Em nome de Jesus. É no Filho do teu nome, é no nome do teu Filho amado que eu clamo, que eu oro, que eu peço. Aleluia. Glória a Deus. Que portas de emprego sejam abertas para os teus filhos, Senhor. Que papéis, documentos, aposentadoria. Eu não sei o que o teu filho precisa, mas o Senhor sabe que seja liberado. Em o nome de Jesus, que o Senhor entre com o teu socorro, com a tua provisão sobre as nossas vidas. Oh, Pai, vai visitando, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, Pai. Guarda as nossas crianças, guarda a mente das nossas crianças, livra elas de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto de Santa Ceia e logo mais batismo. Começa às 9 horas. Vai estar o profeta Vinícius, a profeta Ariane, o apóstolo José. Vai ser um culto abençoado, um culto profético, cheio da unção do Senhor. Esteja lá conosco, convide a sua família. Aleluia. E ontem também nós tivemos o culto da Rede Pérolas, foi uma bênção. E no próximo dia 7 de julho, nós teremos o nosso próximo encontro. Se programe para estar conosco. Amém, mulher? Glória a Deus. E amanhã, quarta-feira, nós temos culto às 15 e às 20 horas. Às 15 horas e às 20 horas. Esteja conosco. Você que não pode estar conosco, assista no online. Amém? Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado a estar conosco.
a receber uma palavra profética, uma oração. Nós temos muitos pastores abençoados lá para te dar um abraço, para orar com você, em nome de Jesus. É uma bênção nossos cultos, esteja conosco. Aleluia. Na próxima quinta-feira, permitindo Deus, eu estarei aqui. Jesus te ama, Deus te abençoe. Glória a Deus. Até mais.